Abra lá a tua palavra, a Bíblia que está na sua mão, no capítulo de Marcos 8, 22. E nós vamos começar por aí, o cego de Betsaida. Quem era esse cego? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Pode sentar? E nós vamos entender um pouquinho o que Jesus ele está dizendo. Então eu quero assim muito que você agora venha junto comigo na sua atenção. Dê para um pouquinho para mim a sua atenção, para que a gente trabalhe esse texto, esse tema, e a gente possa assim fazer jus àquilo que a palavra do Senhor tem nos chamado dentro desse ministério. Betsaida vai falar para nós que é a casa de pescadores. E a casa de pescadores, Betsaida, era tida como uma ilha, como um lugarejo amaldiçoada. Teve 3 ais que foram ditos, e um deles era contra Betsaida, foi amaldiçoada. Então aquele povo ali, ele era um povo de pescadores, mas eles eram um lugar, observem gente, lugar, fala comigo assim, local, lugar. Observe esse lugar. Agora vá na sua casa, lá no seu lugar, no seu trabalho, lá naquele espaço, naquele lugar. Betsaida não recebia Jesus. Era um povo que hostilizava. Por quê? Porque eles eram tidos como pessoas separadas agora. E agora eles não acolhiam Jesus. Mas Jesus estava passando. E agora Jesus, alguém fala, tem um cego, e esse cego há muito tempo, ele é uma pessoa extremamente cega. Jesus para, e Jesus entra lá, pega o cego e sai com o cego para fora daquela ilha. A palavra de Deus diz que Jesus foi, pega o cego, e agora então ele sai com o cego. Ele não poderia ter olhado o cego e ter dito ali mesmo, naquele lugar, ele não poderia ter feito o milagre acontecer lá dentro da ilha? Sendo ilha de casa de pescadores, a gente imagina que havia muitos pescadores ali, em barcos, né? Essa população toda. E também que o cego, por ser um homem cego, o que eles faziam? Eles ajudavam esse cego. Esse cego era tido como uma pessoa que ali estava mendigando, porque ele não enxergava. Então ele era uma pessoa ajudada, por mais que ele pudesse fazer algum trabalhinho entre eles, mas ele era uma pessoa que simplesmente cega, ela estava ali e eles ajudavam. Então quer dizer, agora Jesus, ele tem então o entendimento de ir lá, e é uma revelação com certeza do Pai. Ele passa e pega o cego e leva o cego para fora. Eu acredito que ele entendeu que havia um propósito muito forte na vida daquele homem. Então ele tira ele de lá. E a Bíblia vai dizer para nós assim, que esse cego, ele recebeu o milagre. E ele recebe esse milagre em 2 dimensões. Vem junto comigo, quer ver? O primeiro milagre realizado foi o milagre em que Jesus coloca o cuspe na vista do cego, e ele pergunta para esse cego, e a pergunta que ele faz é: o que tu estás vendo? Vês alguma coisa? E este então, aplicando a saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvore, os vejo andando, como homens eu vejo. Vejo os homens
porque como árvores os vejo andando. Primeira dimensão, a dimensão da espiritualidade desse homem. E a segunda, já vamos voltar aqui. A segunda, ele pergunta, ele passa novamente a saliva, e agora ele pergunta segunda vez: o que tu estás vendo? E aí ele diz: agora eu estou distinguindo cada coisa, estou vendo, as coisas estou vendo agora. Então essas duas dimensões, elas vêm nos ensinar muito claramente que Deus vai usar de muitas metáforas para nos explicar, para dar uma alusão até mesmo disto que é real, num sentimento e num significado. Quer dizer, aquilo que o cego sentia, muitas vezes a gente vai olhar e vai dizer assim: puxa, mas uma pessoa cega, qual é o sentimento que aquele homem, ele tem ou tinha no tempo? Quantos anos ele estava ali? A casa dele não era ali. Depois nós vamos ver isso. E agora então ele dentro de uma aldeia, qual era o sentimento que existia dentro dele? Eu acredito fielmente que a espiritualidade desse cego, por Jesus ter primeiro aplicado essa saliva e ter feito com que ele enxergasse algo dentro, numa espiritualidade, a gente vai entender isso, é porque praticamente assim, se o homem não abrir o seu interior para entender os sentimentos que existem, numa quantidade de tempo, vamos dizer numa linha de relatividade. Linha de relatividade significa, em metafísica, quantidade de tempo. E muitas vezes não é somado uma quantidade de tempo na nossa vida, coisas que estão acontecendo conosco. Agora vamos nos colocar um pouquinho no lugar do cego, nessa dimensão. O que ele estava fazendo ali, como homem cego? Pensa comigo. Será que a espiritualidade desse homem era uma espiritualidade aplicada em manifestos de ações divinas, aonde ele sentia e ele visualizava, mesmo cego, ele via e ele entendia da glória do Senhor? E agora então, não só por ouvir falar de Jesus, mas agora Jesus entrou na aldeia, pegou, tira ele, e então dá-lhe uma oportunidade dele começar então a ver. E o que esse homem vê, eu acho incrível, porque ele vê homens andando como árvore, e a Bíblia vai falar muita coisa para nós sobre árvore. Eu quero que você venha junto comigo, porque usando dessa metáfora que Jesus praticamente vem nos ensinar, desses homens andando como árvore, olha que interessante, em Provérbios 3:18, vai dizer para nós assim, ó: a sabedoria é árvore que oferece vida a quem a abraça, quem a ela se apega será bem sucedido. Que árvore é essa? Aonde é que eu consigo entender que essa árvore agora eu tenho que abraçar? Qual é a árvore que eu tenho que abraçar? Será que é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que é aquela que eu tenho que entender que Jesus já estava sendo guardado pela árvore da vida no começo de Gênesis? Que árvore é essa que eu preciso compreender, que em Gênesis começa com árvore, em Apocalipse vai terminar com árvore na cidade de Jerusalém? O porquê que Jeremias fala de árvore? Por que em Isaías 61:3 vai falar do carvalho de justiça? Por que nós precisamos no Salmo 1 entender sobre essa forma agora de sermos plantados, arraigados como árvore? Por que a Bíblia vai falar para nós e vai nos esclarecer que para que a gente tenha fruto, ali em Gálatas vai dizer para nós que nós precisamos frutificar, e que o nosso fruto agora é um fruto que é espiritual na nossa natureza humana. E os frutos da nossa natureza humana, elas agora são aqueles que foram agora transformados em o quê? Em uma qualidade de ser. Quer dizer, nós passamos uma vida muitas vezes buscando mudança, buscando sermos diferentes, buscamos melhorias, buscamos entender as coisas, mas se a nossa mentalidade não absorver, como esse cego, ele precisava ter uma visão espiritual. Ele precisava que a visão nessa dimensão, ela pudesse ser agora esclarecedora. Por quê? Porque Deus nos vê como árvores que andam na terra.
Deus nos vê como árvore. Eu sou como uma árvore, você é como uma árvore. Por isso que Gálatas vai dizer para nós que nós devemos desenvolver, porque o Espírito desenvolve em nós o fruto dele. E o fruto que é benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, benevolência, fé, amor. Então o que vai acontecer conosco? Volta aqui comigo. Nós vamos desenvolver, o Espírito vai desenvolver o fruto. E esse fruto em nós agora, gente, vai ser multiplicado. Porque a partir do momento que eu começo então agora a ser desenvolvida a minha natureza em uma frutificação espiritual, o que vai acontecer conosco? A espiritualidade humaniza. Então agora não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Com o fruto do Espírito dentro de você, não tem como você olhar e dizer assim, não, eu sou uma pessoa que tem uma mentalidade empobrecida. Não, eu sou uma pessoa que não entendo nada da vida. Eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas falam e eu não consigo ter interpretação. Por quê? Porque Deus, Ele não quer isso para nós. O Espírito de Deus, Ele está dentro de nós. E Ele vem para nós, para trazer para nós, para a nossa identidade de pensamentos e de sentimentos, não novas abordagens só, mas Ele vem para nos transformar, para esse fruto agora, Ele permanecer em nós. Quer dizer então que eu preciso desejar, eu tenho que desejar ser transformada. Eu preciso desse fruto. Aí você vai dizer assim, puxa, mas será que eu preciso para dar para as pessoas, para ser alguma coisa, para que as pessoas me vejam, ou para que as pessoas achem alguma coisa de mim? Não, porque o fruto desenvolvido em você, vai desenvolver no teu temperamento, as coisas boas da sua natureza. Agora onde a sua natureza é aniquilada, e agora você passa a ser uma pessoa que você pensa diferente, que você agora espiritualmente, você está frutificando, você está agora multiplicando dessa semente que está dentro de você, que é o fruto. O fruto, qual é o fruto? Quem é o fruto? É o Espírito. Porque você recebeu na tua sementeira, você recebeu a semente que é a palavra. Mas a palavra, ela vai então fazer o que dentro de você? Lógico que vai haver um esforço da nossa parte. Eu posso me lembrar que quantas vezes eu dobrava o meu joelho e eu falava, Deus, eu quero, Senhor, fé. Eu quero, Senhor Deus, benevolência. Eu quero, Senhor. E eu nunca pedia mansidão. Nunca falava do fruto de mansidão, Senhor, fruto da mansidão, nunca. Fruto da temperança, nunca. Por quê? Porque eu era já calma, tranquila, até demais da conta. Então eu achava assim, que pedir mansidão eu não precisava. Que pedir temperança, eu nem abria a boca direito para falar, então muito menos para incomodar alguém. Então eu nunca pedia esses frutos. Até que um dia, numa listagem, eu estou dentro da minha casa, depois de tantas áreas de libertação, de cura, o Senhor veio para mim e falou assim para mim assim, mansidão, peça, dobre o teu joelho e peça mansidão, porque você não tem mansidão dentro de você. Daí eu peguei o dicionário e eu fui entender o que significa mansidão, porque às vezes a gente lê, mas a gente não sabe o significado. E a gente nem sabe, então você lê por ler, aí você acha alguma coisa, e aí pensa que tem aquilo, e aí você não tem o significado. Quando eu olhei o significado, equilíbrio emocional. Mansidão, equilíbrio emocional. Eu fiquei pasma, eu falei, bom, então agora, né, equilíbrio emocional, beleza. Daí vem, né, uma pessoa que me ajudou muito, e ela pega e fala para mim assim, não, você não tem equilíbrio emocional. Daí eu falei, mas eu não sou louca? Mas eu não me exponho, eu não falo, eu não grito com ninguém, eu não prejudico ninguém. E aí então, mas veja como que você é preocupada dentro de você. Veja como você, sabe, os teus ticos e tecos, eles batem, você não abre a boca. Mas você cansa de tanto pensar. De tanto que você se preocupa. Gente, aquilo veio para dentro de mim, eu falei, meu Deus, é verdade, eu não
passo essa preocupação. Mas eu com 17 anos, gente, eu fui parar no hospital por uma dor violenta no estômago, e eu estava com úlcera nervosa, gastrite nervosa, e eu estava com hérnia de hiato. Eu com 17 anos, eu estava estressada, e a minha mãe olhava para mim e falava: mas como é que você pode, filhinha, viver estressada se você é tão calma? Eu só fui entender isso na minha vida depois de adulta, buscando entender que calma é essa, porque no meu temperamento eu tenho mansa, mas não tenho mansidão. Olha a diferença que existe. Então eu fui buscar isso no Espírito. Gente, pensa que eu fiquei buscando de Deus. E eu vou falar para você que depois, passado muitos anos, de novo estava Lígia, sabe, num grau de estresse violento, parando dentro da psiquiatria. Por quê? Porque não conseguia de jeito nenhum, sabe, equilibrar os seus sistemas interiores, esses que você não vê, esses que são muitas vezes uma doença dentro de nós, chamada doença silenciosa, tá? E que vem vindo e você não está percebendo, tá? Vem vindo e você não se conhece, vem vindo, você não sabe das tuas raízes, você não entende que você é uma árvore, que Deus quer que as suas raízes estejam buscando água, e essas águas que você tem que buscar é o porquê. Porque, gente, raiz, precisa que você compreenda, conheça delas, e não são as raízes de fora, porque o Espírito de Deus, Ele quer que nós venhamos a conhecer a nossa árvore, abraçar a nossa árvore, conhecer as nossas raízes. E você sabia que a raiz, ela pode ser muito mais profunda do que até mesmo você olhar uma árvore e ver o tronco dela, e você ver a copa dela e a altura que ela tem, você dizer assim: não existe raiz mais alta do que essa árvore. Uma raiz pode ser muito profunda, tanto quanto profunda a sua existência, capaz de uma raiz ser maior do que aquela árvore que você está vendo. E aí você vai olhar para a tua raiz, e você vai olhar e vai dizer assim: mas essa raiz, ela é doente dentro de mim, porque a minha espiritualidade, ela não está aberta aos meus sentidos. Eu não estou acolhendo, eu não estou abraçando a minha própria árvore. Eu estou olhando a árvore do outro, mas eu não estou preocupada com a minha própria árvore, em entender que agora eu preciso enxergar as minhas raízes. Quer dizer, eu tenho que virar a minha árvore, e eu preciso conhecer as raízes da minha natureza. Eu preciso conhecer quem sou, como eu sou, porque assim eu estou acolhendo a mim mesma, e eu não estou sendo negligente comigo, porque ao contrário daquilo que nós podemos conhecer, é a palavra de Deus dizer para nós que nós perecemos por falta de conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Porque às vezes a gente leva uma vida inteira querendo tantas coisas que nós não recebemos, porque o que o Senhor nos quer é equilibrar os nossos sistemas e dizer assim para nós assim: agora você está pronto para você receber, porque você agora vai aprender a plantar na rocha. Você vai aprender que qualquer vento que bata na sua vida, qualquer sopro de existência, qualquer situação que seja uma circunstância, você vai saber que a sua árvore, ela está plantada na rocha, porque é a palavra do Senhor, ela está arraigada. Então não vai vir nada que possa destruir com a tua espiritualidade, não vai vir nada que possa aniquilar com aquilo que os seus desejos querem com Deus, que é a sua fé. Andar como árvores na terra, em uma dimensão em que esse cego vê, que ele agora enxerga, a primeira dimensão. Isso significa que abriu a espiritualidade desse homem. Não foi o milagre físico, foi o milagre espiritual.
Foi o milagre que aqui em Provérbios está dizendo. Agora a sabedoria é a árvore que oferece vida. Então, se eu posso achar que eu preciso de uma cura física, mas se eu tiver com o meu espiritual fechado, totalmente sem o entendimento, sem o esclarecimento, sem a iluminação do Senhor, ali é onde o apóstolo Paulo fala que aquilo que é obscuro, quando entra a luz do Senhor, torna então agora iluminado a nossa alma. E aquilo vai dizer para nós, assim ali em Efésios, vai dizer para nós que nós agora temos a capacidade de entender. Entender. Você sabia que quando a luz do Senhor entra para dentro do teu interior, e ela vai iluminar o teu espírito e a tua alma, só assim você tem a capacidade dentro de você ter entendimento e interpretação de uma vida espiritual? Isso quer dizer, pastora, então que às vezes a gente pode andar uma vida inteira em obscuridade? A gente pode andar uma vida inteira então em religiosidade? E religiosidade é cegueira. E muitas vezes a gente está em busca de curar o físico, mas a gente não está em busca de curar a nossa espiritualidade, de interpretar aquilo que Deus quer que a gente interprete, de conhecer o que Deus quer que nós venhamos conhecer. Puxa, pastora, então eu posso andar e viver 50 anos e achar que eu estou chegando a algum lugar, e você olhar para trás e dizer assim: eu vivi uma vida dentro da igreja, mas sem ter conhecimento daquilo que Deus me chamou a conhecer. Por isso que eu murmuro, por isso que justifico, por isso que eu não acredito, por isso que eu indago, por isso que eu questiono, por isso que eu olho para as pessoas, por isso que eu acho, por isso que eu até inflamo, por isso que o meu comportamento... Olha quanta coisa nós precisamos mudar, mas só vamos mudar quando a nossa espiritualidade estiver iluminada, quando os nossos olhos estiverem abertos, quando nós pudermos entender que como árvore nós somos, e agora edificados, e agora então edificados nós vamos ter estrutura. Se você não edificar a sua vida, se você não entender que na tua espiritualidade você edifica, você vai viver uma vida e vai chegar daqui a um tempo e vai dizer assim: eu preciso de cura. Você vai ficar fazendo campanha, em campanha de prosperidade, em campanha de cura, em campanha de prosperidade, em campanha de cura, porque é o que mais se busca: campanha de cura e de prosperidade, e mais ainda de prosperidade do que de cura. E sabe o que o Senhor quer trazer para nós? É que a nossa espiritualidade, vista como uma árvore, como um ser humano, que agora tem possibilidade de entendimento, de ser um bem-aventurado. A palavra do Senhor em Salmo 1 vai falar assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore, eu sou como árvore, você é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, pelo teu desejo, pela tua busca, por aquilo que você compreende, pelo alinhamento dos céus ao teu organismo terreno, ao teu organismo físico, aquilo que agora você no tempo se alinhou, agora você dará o seu fruto, e cujas suas folhas, a sua folhagem não murchará. E tudo, você como árvore, eu como árvore, tudo quanto nós faremos, seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque como árvore, nós precisamos conhecer a nossa identidade de raiz, nós precisamos conhecer o nosso interior, nós precisamos conhecer muitas vezes como nós fomos formados, em quem nós fomos formados, como que nós fomos formados, como era, como eu ficava quando eu estava ali no útero da minha mãe, como foi.
Esses dias eu fui ver a minha sobrinha grávida de 8 meses, ela falou para mim algumas coisas, e ela disse assim: tia, olha, cada vez que eu falo sobre isso, tia, ele chuta, ele parece que ele sabe que eu estou falando. Eu olhei para ela e falei: lógico que ele sabe o que você está falando. Quando ele ouve a voz do pai, tia, ele fica todo, sabe, agitado dentro dele, e ele só se acalma quando o pai vem. O nome do menininho que vai nascer é Augusto, protegido de Deus. E aí ela disse assim para mim, assim: é incrível, tia. E ela estava maravilhada. Eu falei assim: meu Deus, que coisa mais linda. Eu falei: será que se eu falar aí agora, ele vai saber que é a tia dele? Porque ele está ouvindo, porque ele está sentindo. E às vezes a gente grávida, a gente nem curte a gravidez, a gente nem sabe direito, sabe? Porque tem aquela coisa, né? Puxa, não era para ter vindo agora, ou era para ter vindo então, né? Agora que vai fazer o quê? Vamos embora, vamos fazer, vamos criar. E é mais um. E a criança está lá, ó, intra-relação, vida intrauterina, educação intrauterina, raízes da concepção. Davi, chega uma hora que ele diz assim: com certeza fui concebido na iniquidade, meus pais me conceberam. Gente, ele com certeza não está dizendo assim: eu acho que eu fui concebido na iniquidade, calminho. Não, ele chegou um momento na vida dele que ele vai no Salmo 51 e diz, escreve lá: com certeza, porque não é possível eu ser desse jeito. E ainda que o Senhor diz que eu sou segundo o seu coração. E aí ele confessa, ele fala para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, venha me lavar, porque a coisa aqui não está boa. Eu tenho ferida na minha alma, por isso eu tenho um comportamento que não é bom, não é legal, e eu preciso de ajuda. Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando a gente vai ouvir isso, a gente vai dizer assim: Davi, ele nos ensina como um bom guerreiro obediente ao Senhor. Ele nos ensina que na concepção, como ele foi concebido, toda a gestação dele, as iniquidades entraram lá. Isso quer dizer linha transgenética. Eu vim de papai e de mamãe, você veio de papai e de mamãe, e você vai ter seus descendentes. Quer dizer, essa linha está passando. Essa concepção precisa ser assistida. Essa vida de iniquidade precisa ser cortada. Mas só nós cortamos quando nós conhecemos a nossa árvore. Quando nós viramos a nossa árvore e nós vamos tratar de acolher a nossa própria árvore. Acolher você mesma. Você acolher você mesma, para você entender assim: agora eu vou adquirir conhecimento. E fechando esse tempo, é incrível como o Senhor, Ele vem falar conosco sobre árvore. Eu queria muito, sabe, que até os restauradores nossos aqui na casa começassem a estudar sobre árvore. Mais. Vai buscar árvores. E outra coisa, árvore, você precisa escolher uma semente que você é. Se você quer ser uma semente de oliveira e produzir unção, muita azeitona, busque essa semente. Se você quer ser um abacateiro, se você quer ser uma mexeira, se você quer ser uma amoreira, seja um fruto, seja uma árvore que frutifica. E entenda que você tem que estar arraigado, porque de uma árvore, gente, só mesmo no espírito existirá tanta diversidade de fruto. Mas como árvore que somos, você é uma árvore, você tem um temperamento, você tem uma natureza, você é uma pessoa, você tem uma consciência, você tem várias memórias, você tem teu sistema neural absurdo de tanta eletricidade, teu coração com muita eletricidade, porém você precisa conhecer a tua mentalidade. E o melhor para conhecer a mentalidade, deixar de perecer, é você acolher você mesma como uma árvore que Deus te chama, e você virar a sua raiz e olhar e dizer assim: eu não quero mais ser assim, eu quero restauração na minha base,
eu quero restauração na minha identidade, eu quero restauração nas minhas raízes. Eu não quero ter a mesma história do meu pai, eu não quero ter as mesmas mazelas dos meus antepassados, eu não quero mais viver as mesmas dores. Eu quero pegar a minha raiz, se ela for tão profunda, eu quero pegar lá, e eu quero puxar ela, eu vou puxar, não importa o comprimento dela, não importa, mas o que importa é que eu vou ficar livre dessa dor. O que importa é que eu vou ser tratada, eu vou ser curada nas minhas raízes. As minhas raízes serão raízes agora para dar uma árvore, e uma árvore de justiça, uma árvore plantada pelo Senhor, chamada como carvalho forte, uma árvore viçosa, uma árvore que as pessoas vão olhar e elas vão conhecer você, porque você tem fruto, e o teu fruto vai multiplicar. Para isso é importante você adquirir ciência. Ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento. Tem alguém para cantar? Ciência é conhecimento. E eu quero chamar você, vamos ficar de pé, a você entender isso dentro de você. Sabe por quê? Porque como árvore que nós somos, se você não está frutificando, se você olha para dentro de você e a sua mentalidade não está sendo transformada, seja verdadeiro. Se você vive as mesmas práticas, passa tempo, entra tempo, e a tua vida não muda, será que é Deus que tem que mudar a sua história e você ficar com os seus braços cruzados? Ou é você que tem que se aplicar, pegar você mesmo? Faça assim junto comigo, acolha você agora. Você é como uma árvore. O cego, na primeira dimensão, ele foi curado de sua cegueira espiritual, e na segunda, ele foi curado do seu físico. E ele pôde ver e distinguir muitas coisas que há muitos anos, muito tempo, ele não distinguia. Muitas vezes você está vendo tantas coisas, mas espiritualmente está cego. Espiritualmente não tem iluminação. E eu estou aqui hoje para dizer para você que o Senhor, Ele vem para abrir essa espiritualidade, para curar essa tua espiritualidade, para tirar essa cegueira que está no teu espírito, para dizer para mim, para dizer para você, que a importância de você ser curado no teu espírito, a importância de você ser liberto no teu espírito, a importância de você enxergar no teu espírito, é que vai fazer você frutificar. Porque cura física nós vamos buscar e nós vamos ter, é a tua fé aplicada, mas a tua visão espiritual é a que vai te dar frutificação espiritual. É a tua frutificação espiritual. Muitas vezes nós corremos de um lado para o outro buscando muita coisa que não é para buscar. Muitas vezes nós queremos muitas coisas que nós não precisamos, sabe, ficar preocupados. E nós estamos preocupados e nós fazemos uma correria. E o Senhor está dizendo, seja a árvore. Árvore para você ser curada nas suas raízes, para você ver o que acontece dentro de você, para você entender que o Senhor quer te levar a altos níveis. Ele não quer que você ande no raso, Ele não quer que você fique, sabe, no submerso. Ele quer que você entre em imersão, mas que você mergulhe, que você suba à superfície, para que você veja, ali como a palavra do Senhor diz em Ezequiel, veja, pela superfície. Quando você chega na superfície, é porque agora você está dependendo de Deus, e você vai ver árvores plantadas às margens, árvores que frutificam. Seja como uma árvore. Qual é a raiz hoje que você precisa conhecer dentro de você? Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor Deus, sim, que as pessoas, Senhor, dentro deste local, Senhor, elas tenham um conhecimento, Senhor, de o que acontece dentro do interior delas. Porque, Senhor, o Senhor mesmo diz, Pai, que o cego de Betsaida, Senhor Deus, o Senhor diz para ele, vá para a tua casa e não volte na aldeia.
Senhor, muitas vezes, Senhor, nós não sabemos nem o caminho da nossa casa. E aquilo, Senhor Deus, que o Teu Senhor, que Jesus estava dizendo, Deus, que o Teu Filho estava ensinando, era simplesmente dizer assim: volta para a tua casa, mas não entra mais num lugar hostil, não entra mais num lugar que não te acolhe. Muitas vezes, Senhor, nós vamos olhar isso, Senhor, e nós vamos entender que se eu não me acolher, Senhor Deus, eu estou esperando que alguém me acolha. E é isso que o Senhor estava falando para o cego: se eu não me acolher, olha, vá para a sua casa, não volte para a aldeia. Por quê? Porque na aldeia era um lugar de hostilidade, não tinha acolhimento. E Senhor, muitas vezes nós somos como árvore, mas nós não nos acolhemos para podermos nos enxergar, para podermos nos conhecer, para que essa visão espiritual, ela se abra e ela possa nos mostrar o que acontece dentro de nós mesmos, para que nós não venhamos a ser filhos perdidos, sem propósito. Senhor, quando nós paramos e nós conhecemos quem somos, Senhor Deus, nós começamos a mudar. Nós começamos a viver a verdadeira metanoia, a verdadeira transformação espiritual, aquela, Senhor Deus, que todos nós buscamos tanto e quanto nós buscamos. Essa, Senhor, metanoia, Senhor Deus, que é uma transformação na nossa mente, aonde a Tua palavra diz que nós devemos sim, Senhor Deus, sermos transformados, a nossa mentalidade transformada, Senhor. E muitas vezes as pessoas querem, mas não estão, Senhor Deus, desejosas dessa real, Senhor, transformação. E enquanto nós não nos aplicarmos a sermos transformados, a nossa mentalidade ser, Senhor Deus, vista de nós mesmos, sermos conhecedores de nós mesmos, acolhendo, Senhor Deus, a nós mesmos, Pai, nós vamos ficar carentes, precisando de alguém que nos acolha, querendo que alguém nos pegue, querendo que nós venhamos ser vistos por alguma coisa que fazemos. E a Tua palavra não diz isso, porque quando nós nos acolhemos, Senhor, nós sabemos que somos verdadeiros em entender, em compreender, em discernir, Senhor, que esta árvore, ela vai frutificar sim, porque primeiro é a vida espiritual, depois é a física, depois é a matéria, e a física e a matéria vai ser uma consequência dessa espiritualidade, Senhor Deus, agora tão clara, Senhor Deus, tão aberta. Então, Senhor, nesta noite, Senhor, cura as vistas dos Teus filhos, cura as vistas, Senhor Deus, cura, porque, Senhor Deus, talvez eles não estejam conseguindo, Senhor Deus, ver a sua própria árvore, talvez eles nunca nem, Senhor Deus, pensaram que são como árvores. Talvez, Senhor Deus, eles nunca nem se enxergaram, Senhor, como árvores que o Senhor está esperando para que haja uma grande e poderosa multiplicação. O Senhor nos chamou para sermos, Senhor, pessoas que multiplicam. E a nossa qualidade espiritual, Senhor, no amor do Senhor, Pai, o nosso homem interior aberto, a nossa pessoa aberta, nós vamos, Senhor Deus, frutificar. Porque agora, Senhor, acolher quem somos nós mesmos é poder enxergar o que acontece dentro de nós, nas nossas raízes. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, venha aqui na frente para que a gente ore pela sua vida. Se você entende que você é essa pessoa que precisa, como esse cego de Betsaida, enxergar a sua árvore, comece a mudar a sua história hoje. Comece você a entender que não é só uma restauração, é uma cura, é um milagre. Comece você a ver que você pode ajudar muitos que estão em sua volta. Você pode ser pessoa que possa dar muita cura. Como? A palavra do Senhor em Ezequiel vai falar para nós assim: que nós somos como árvore e as nossas folhas servem como remédio para curar a muitos, e os nossos frutos servem de alimento para alimentar a muitas pessoas.
Então se veja como árvore, que as suas folhas sejam remédio para curar muitos. Isso quer dizer que você multiplica quando você entende quem você é, como você é. E agora as suas folhas são viçosas, elas não murcham. Por quê? Porque você está arraigado, alicerçado na palavra e no amor de Jesus. Você vai ajudar muitas pessoas, você vai curar muitas pessoas, porque as suas folhas servirão de remédio. Você já parou para você pensar nisso? Isso é ter qualidade de vida. Isso é você entender que a maior qualidade está dentro de você. É a tua mentalidade. É a tua mentalidade produzindo, é a tua mentalidade, sabe, multiplicando, é a tua mentalidade crescendo dentro de você. É você sendo diferente. É você se valorizando. É você se abraçando. Os restauradores venham orar por essas pessoas. E quando você, restaurador, orar por essa pessoa, abraça essa pessoa, porque elas precisam ser abraçadas. Elas precisam ser acolhidas. O ser humano precisa ser acolhido. Ele precisa ser abraçado. Porque se vive em ambiente hostil, ninguém quer viver em ambiente hostilizado. Saia lá dessa aldeia.